Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar como é que foram os trabalhos de plantio da safra de soja 2021 e como é que essas lavouras estão se desenvolvendo até o momento. Quem vai ajudar a gente com essa conversa é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Márcio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, boa tarde, tudo bem? É muito bom estar aqui no Notícias Agrícolas, sempre informando, né, os produtores do estado e de todo o Brasil também. Márcio, os trabalhos de plantio praticamente encerrados aí no estado, como é que foi essa reta final de plantio? O produtor paranaense teve uma folga aí para conseguir terminar bem a sua safra? Guilherme, a gente vem de um estresse hídrico muito grande, né? Uma seca histórica aqui no estado do Paraná, não só no estado do Paraná, mas no Brasil todo. Ainda falta alguma coisa para ser plantado aqui, principalmente na região norte, né? Praticamente finalizado o plantio. Mas nós temos, Guilherme, algumas áreas de replantio. As chuvas, graças a Deus, vieram no último final de semana, aí com volumes expressivos em algumas regiões, mas mesmo assim, algumas regiões ainda com volumes pequenos. Então, continua o Laninha aí com aqueles volumes expressivos e algumas regiões não. Mas e algumas regiões de replantio. Então, deu um alívio, mas agora é a hora do produtor fazer a avaliação da cultura que já foi implantada. E aí, Márcio, nesse momento, a gente consegue apontar alguma perspectiva de produção para o estado nesse ano ou ainda precisa esperar justamente fazer essa avaliação e ver como é que estão essas lavouras? Guilherme, ainda é precoce a gente estar fazendo isso. Como eu falei para você, como a chuva foi nesse último final de semana, aqui na minha região, por exemplo, em torno de 95 milímetros, né? Então, essa semana agora a gente está avaliando as lavouras, né? Muita gente, algumas regiões, a lavoura já está no estado de reprodutivo, né? E algumas regiões estão germinando agora, aqui na região noroeste do estado. Então, o produtor tem essa semana para fazer a avaliação, para estar indo para a lavoura, colocando as aplicações em dia e tomando as decisões. Mas ainda é precoce para a gente estar avaliando com relação à produtividade, né? O que a gente sabe é que o soja é uma planta que se recupera muito bem. Nós temos uma perspectiva ainda boa, se as chuvas se manterem regulares, de uma produção boa aqui no estado. Mas, com certeza, nós podemos falar em percas, né? Lançar daquela projeção inicial, com certeza, em algumas regiões, nós vamos ter algumas percas consideráveis também. E aí, Márcio, agora com o plantio finalizado, qual que deve ser o calendário do produtor? Ele já entra com aplicações? O que ele precisa focar a partir desse momento? A gente vem de uma dificuldade muito grande de fazer as aplicações de herbicida, desde o preparo lá do manejo para o plantio. O produtor agora, com essa umidade no solo, nas regiões que tiveram a umidade necessária, ele vai estar fazendo esse controle, principalmente das plantas daninhas, né? Que foi um controle muito, muito difícil para o produtor fazer o manejo pré-plantio aí. E já em algumas regiões, já fazendo, tem regiões aqui que já está fazendo a segunda de fungicida. Então, está muito disparelho no estado todo o estágio da cultura da soja. E aí, Márcio, como é que isso vai refletir lá no momento da colheita? A gente também vai ter uma colheita espalhada aí no estado em diferentes estágios. Guilherme, isso é uma preocupação, né? Principalmente com a ferrugem asiática. O Paraná aqui adotava uma estratégia de antecipar o plantio, né? Ali de setembro, para estar fugindo ali, quando chegar lá na época de maior calor, de maior volume de umidade, já está fugindo ali do caso da ferrugem. Esse ano nós vamos ter soja em vários estágios, em várias regiões do estado. Então, a ferrugem é uma coisa que preocupa. As previsões são de voltar chuvas aqui para o estado, né? E, consequentemente, também lá na frente vai ser uma colheita longa, né? E o milho para segunda safra. O produtor está muito preocupado. Essa semana ele toma bastante decisões com relação ao milho segunda safra também, e com o estresse hídrico, com a seca,
ele não conseguia tomar essa decisão. Muito milho contratado, né? Muito produtor que já tem o seu insumo, tanto a semente quanto o adubo lá na propriedade. Então, o produtor tem que ficar atento nisso também. E essa semana tem muitas decisões para serem tomadas aí. E aí, Márcio, diante de tudo isso, como é que ficou o mercado aí no estado? Teve novas vendas ou até o produtor optou aí por esperar, né, fazer esse plantio e a partir de agora deve voltar para o mercado? Então, Guilherme, com essa semana ali nós tivemos um pouco de baixa, né? Principalmente no milho. Tem o anúncio da vacina, tem o final do ano se aproximando, tem essa chuva que estava esperada, que veio. Então, são vários fatores que influenciam nos preços, né? Mas o produtor segue um pouco ainda retraído com relação a vendas, né? Ele não sabe muito o que fazer ainda. Ele precisa aí uma semana a mais aí para ele avaliar as lavouras e tomar as melhores decisões. E aí, Márcio, você comentou, né, as dificuldades para a segunda safra de milho. Vai ficar bastante apertada essa janela para fazer uma boa safrinha aí no estado. Isso é fato, Guilherme. A janela está muito apertada para o produtor. Que nem eu falei, se a gente pega em todas as regiões do estado do Paraná, hoje nós temos milho que está germinando e milho que já está ali florescendo, né? Então, é muito diferente. A época de plantio, as chuvas foram muito localizadas. Se a gente estender esse plantio de milho, o produtor sabe que depois de uma serpa entrando ali em março, já fica uma época muito complicada para o plantio do milho segunda safra. O produtor arriscar, Guilherme, ele deve procurar outras alternativas, né? Com certeza. Porque a gente vai ficar muito exposto, os produtores vão ficar muito expostos, por exemplo, geada. A gente sabe que geada aqui no estado do Paraná, ela é um agravante muito sério para o milho de segunda safra. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado, buscar alternativas, porque a janela ficou muito apertada, estendeu-se muito, alongou-se muito o plantio da soja, né? Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar esse desenvolvimento da safra aí no Paraná. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, o produtor, que nem eu falei, né? Vem falando, avalie bem as lavouras, né? Tem alguns casos de replantio. Avaliem isso, se há necessidade realmente do replantio, se as chuvas vão ficar regular novamente. E muita atenção no milho de segunda safra. Não adianta a gente alongar muito o plantio da segunda safra, e daí o produtor vai estar, assim, correndo alguns riscos. E esse risco, nós sabemos que o milho, a cultura do milho de segunda safra tem aqui no estado do Paraná. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Ok, Guilherme, um abraço. Fiquem com Deus. O Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho o atual estágio de desenvolvimento para as lavouras de soja da safra 2021 lá no estado. Segundo o Márcio, os trabalhos de plantio estão praticamente encerrados, restam poucas áreas, especialmente na região mais ao norte do estado, ao redor ali da cidade de Londrina, cerca de 3% do total ainda para ser plantado, mas na boa parte do estado esses trabalhos já foram encerrados. Márcio destacando uma situação de lavouras em estágios de desenvolvimento bastante diferentes, já que esse plantio foi bastante alongado, teve bastante problemas aí com falta de chuvas, o produtor foi plantando aos poucos, então nesse momento já tem soja florando, tem soja germinando ainda na mesma região do estado, o que pode impactar lá na frente. O risco para a ferrugem asiática cresce numa situação como essa, já que essa soja vai ficar por mais tempo nas lavouras, os trabalhos de colheita também vão ser alongados, e aí impacto também para a segunda safra de milho em 2021. A janela já está bastante apertada e o Márcio comentando que o produtor paranaense nessa semana precisa entrar nas suas lavouras que receberam chuvas nos últimos dias, fazer uma avaliação das suas áreas, ver se tem áreas que precisam ser replantadas, se vale a pena fazer esse replantio e já ir tomando decisões, inclusive para a safra de milho. Já tem muito milho negociado lá no estado, os insumos estão nas propriedades,
mas o Márcio destacando o risco alto de plantar o milho mais tarde, entrando ali no mês de março, o risco de geadas no final do ciclo aumenta bastante, então o produtor nessa semana vai ter que tomar decisões bastante importantes para o futuro da sua lavoura, tanto para a safra de soja, como também para a segunda safra de milho do ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.